Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de coprocultura ou cultura de fezes, tá? Então a gente vai explicar o que é, para que serve, principais agentes encontrados no exame mais comum, assim, né? Os principais mais comuns e alguns mais específicos, tá? A gente vai falar como que esse exame é feito e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma coprocultura? É um tipo de exame de fezes, tudo bem? Que a gente chama de cultura de fezes. Não é o mesmo do exame protoparasitológico ou parasitológico de fezes, tudo bem? Então vamos lá. É importante que a gente já identifique essa diferença aqui para você se situar que são tipos completamente diferentes de exames, tá? Então o objetivo aqui do exame de coprocultura é identificar micro-organismos que são causadores de infecções e doenças do trato gastrointestinal de uma maneira geral, principalmente lá do final, tudo bem? Que está relacionado com cólon, intestino grosso, intestino delgado também, dependendo do tipo de fezes que a gente está produzindo, tudo bem? Se são fezes mais aquosas, esse conteúdo passa mais rapidamente. São fezes mais formadas, esse conteúdo vai estar mais relacionado, principalmente com o intestino grosso lá no final das contas, tá? Então, para quê? A gente faz uma coprocultura basicamente para analisar bactérias e fungos, tudo bem? Então, como eu já citei aqui para você, o exame parasitológico de fezes pode ser solicitado em conjunto, tá? Então, o médico pode solicitar também o que a gente chama de EPF, que é exame parasitológico de fezes. Nesse caso, a gente analisa mais protozoários e eumintos. Tá bom, professor, mas por que isso tudo aí está sendo solicitado? Basicamente porque o paciente está apresentando algum problema gastrointestinal. E isso pode ser, por exemplo, uma diarreia, disenteria, pode ser constipação ou alguma outra coisa completamente diferente que o médico aí vai querer analisar, por exemplo, a microbiota do intestino. Tá? E aí normalmente são exames mais específicos, podem ser testes genéticos e tudo mais, mas a gente pode analisar aqui para ter uma ideia numa coprocultura também. Então, uma cultura de fezes, a gente coleta lá uma amostra pequena, não precisa ser um valor aí, uma quantidade muito grande de fezes. Com um suave, normalmente, a gente faz lá, naquele potinho de fezes, lá, o coletor universal de material biológico, nesse caso de fezes, a gente pega lá com um suave, que já vem num kit específico, que normalmente tem um meio, por exemplo, de Carrie Blair, que é um meio de transporte, tá? E aí coloca lá 2, 3 lugares diferentes esse suave, né? Introduz o suave, obviamente com luva e tudo mais, tem toda a paramentação para fazer isso, e aí coloca dentro de um tubinho que contém o meio de cultura que é semissólido, que é chamado de Carrie Blair, que é o meio de transporte que a gente utiliza para fazer transporte dessa amostra aí que foi coletada de fezes, tudo bem? Ah, professor, mas pode ser coletado direto num potinho e aí já fazer a análise diretamente? Até pode, mas dependendo da situação, o laboratório já fornece o potinho para fazer a coleta e fornece também o tubinho junto com o suavezinho para fazer essa separação aí, né? Essa conservação adequada dos micro-organismos. Por quê, professor? Porque dentro do trato gastrointestinal, a gente tem diversas bactérias e fungos, tudo bem? As bactérias que estão presentes normalmente no trato gastrointestinal, elas não são patogênicas, não trazem doenças para o nosso organismo. O desequilíbrio pode trazer doenças, e aí uma bactéria que estava lá, mas no lumen intestinal, ela se aproxima muito do endotélio, do epitélio intestinal, tá? E aí aquelas células acabam se aproximando muito das bactérias, causando um processo inflamatório ali, e essas bactérias causam problemas nesse caso, quando tem um desequilíbrio, porque normalmente as bactérias ficam mais no centro ali, junto com as fezes, seguindo o seu ciclo de vida normal, e não encostam tanto ali próximo das vilosidades, microvilosidades, etc., que a gente tem ali do epitélio intestinal, tudo bem? Então, isso é o normal. Existem bactérias, tá? Fazem parte do nosso organismo e, aliás, essas bactérias que não são patogênicas, elas nos protegem contra as outras bactérias que possam ser oportunistas ou ainda as próprias patogênicas, que normalmente a gente avalia aqui, ó, nesse exame.
tudo bem? A gente não avalia se cresceu qualquer coisa, porque vai crescer bactéria, vai crescer fungo no exame de fezes, porque é normal, isso está no nosso organismo. Aliás, essas células aí de bactérias, fungos, etc., fazem parte do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. É o que a gente chama de barreira biológica, tudo bem? Então, fazem parte. O que a gente está procurando não é se tem qualquer bactéria, é se tem bactérias específicas que possam causar doença no nosso organismo. Em alguns casos, fungo, mas em geral é bactéria, tá? Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou até circular aqui, porque é o principal, o que a gente faz dentro do laboratório de microbiologia, para exame de fezes especificamente, é a busca de bactérias que são patogênicas, conhecidamente trazem problemas para o nosso organismo, tudo bem? Não é um exame de disbiose, também pode ser feito aqui, a gente já gravou no outro vídeo, eu vou tentar deixar na descrição aqui para você acessar, que é um desbalanço dos micro-organismos. Aqui a gente está buscando mais bactéria principalmente, mas em alguns casos fungo, se houver essa sugestão, essa hipótese diagnóstica aí, sugerida pelo médico, por exemplo, tá? Então, isso é uma cultura de fezes. A gente pega, transporta lá para o laboratório, tá? Não deixa, obviamente, as bactérias que fazem parte da nossa própria microbiota destruírem as bactérias que são patogênicas, porque a gente está buscando essas bactérias que normalmente têm quantidade menor. São as patogênicas que vieram por um processo aí de infecção, normalmente aí por via fecal oral, ou seja, pela via oral do material contaminado com fezes ou alguma coisa nesse sentido, tudo bem? E aí, quando a gente faz lá no laboratório, a gente pega placas de Petri específicas, por exemplo, o meio de McConkey, meio que é utilizado para Salmonella e Shigella, que é um SS, que a gente diz, entre outros meios de cultura específicos. Isso vai depender da solicitação do médico, senão a gente faz um exame mais geral. Depois a gente conversa mais sobre os meios de cultura especificamente, mas a gente pega lá aquele SWAB, que estava no meio de transporte e conservação de amostras, que é o Kerry Blair. Lá no laboratório a gente pega e semeia no meio de cultura, que é para estudar qual tipo de bactéria que está presente nesse processo, suposto processo infeccioso que o paciente tem. Tudo bem? Então aí analisa e verifica como que está. Agora, para a gente se situar, professor, o exame parasitológico de fezes é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tudo bem? No exame parasitológico de fezes, que a gente até já gravou uns vídeos sobre isso, no parasitológico eu estou buscando mais protozoários e eumintos. Então, não são bactérias, tudo bem? São coisas aí completamente diferentes, seja de metabolismo, fisiologia do micro-organismo, ou mesmo visualmente falando, tudo bem? Então, quando eu busco aí, protozoários e eumintos, eu pego aquelas fezes que foram coletadas, por exemplo, in natura, não a que está num tubinho lá que foi para urocultura, para coprocultura. Então, eu pego aquelas fezes, vou dissolver aquelas fezes com água, basicamente filtrar, tá? E aí, dependendo do procedimento, aí a gente deixa sedimentar espontaneamente, que é uma técnica específica de Hoffman, ou faz por centrifugação, ou outros processos aí. E aí eu pego lá uma gotinha daquilo lá, daquelas fezes que foram filtradas, com Lugol, e a gente analisa diretamente no microscópio com uma lâmina, coloca lá uma gotinha na lâmina e coloca a lamínula por cima e olha diretamente no microscópio. E aí eu vou buscar se tem células de protozoários ou ovos, por exemplo, de eumintos, ou até mesmo larvas, dependendo da situação que a gente vai fazer. Tudo bem? Esse é o exame parasitológico de fezes. Então, ele é muito diferente de um exame que a gente chama de cultura de fezes ou coprocultura. Tem até um procedimento aí, normalmente mais indicado para coprocultura, para coleta e tudo mais. E normalmente, dependendo do laboratório, são feitos em setores diferentes. Que é a coprocultura, né? Cultura de fezes, vai para microbiologia, e o outro vai para parasito, uroanálise, que ali normalmente costumam ser juntos esses procedimentos aí. Isso depende do tamanho do laboratório, mas são coisas diferentes, tá? Normalmente, no exame parasitológico de fezes, você pode coletar as fezes em casa, deixar lá num potinho, colocar, né, embaladinho, tudo bonitinho, né, marcado lá certinho dentro da geladeira, tudo bem? Se você não levar na hora. Mas a coprocultura, normalmente a coleta, ela é feita
no próprio laboratório. Você agenda lá o horário, por exemplo, e faz essa coleta. Por quê? Porque aqui a gente está analisando bactérias, que são seres vivos que podem morrer, por exemplo, ali durante esse procedimento aí, porque as bactérias normais do nosso intestino vão atacar, as bactérias que não trazem doença, né, vão atacar as outras bactérias que, por exemplo, trazem doença, e de repente a gente tem um falso negativo se essa amostra ficar muito tempo parada lá, por exemplo, tá? Então, o ideal é que se colete no próprio laboratório ou seja transportado aí num meio específico, por exemplo, Kerry Blair, salina tamponada, meio de Ames, entre outros tipos de meio, tá? A gente já gravou aulas sobre meios de cultura. Eu vou colocar aqui abaixo algumas desses links para essas aulas, depois você acessa e verifica isso melhor, tá bom? Então, tá bom, beleza, professor. Quando que é solicitado? Principais motivos, olha aqui, ó. Desconforto abdominal, diarreia, náuseas e vômitos, febre, mal-estar geral, presença de muco, por exemplo, e sangue nas fezes. Então, quando você vai defecar, você já percebe ali na privada, na água, por exemplo, mais avermelhado. Ou ainda percebe que aquelas fezes, elas estão meio que grudentas, assim. Aquilo lá que está fazendo grudar umas fezes lá, quando destaca, ou no próprio papel mesmo, parecendo um catarro, aquilo é muco, tudo bem? E muitas vezes leucócito também pode sair mais amarelado, dependendo da situação. Porque se você tem um processo infeccioso, inflamatório de uma maneira geral, você tem recrutamento de células de defesa, tá? Nesse caso, de maneira geral, leucócitos, tudo bem? Eu não vou subdividir. Quando você recruta leucócito, eles começam a destruir aquelas células invasoras, as bactérias, ou seja lá o que for, você tem um monte de células mortas, inclusive do próprio epitélio lá do intestino, tudo bem? Células enterócitas, né, enterócitos que a gente chama, que acabam morrendo. Quando morre um monte de célula, cria-se o pus em si, tudo bem? Então isso também pode ser coletado, lá você tem grandes indícios de um processo infeccioso, mas pode ser um processo inflamatório, outra doença aí, tudo bem? E aí coleta aquilo tudo para fazer análise, tudo bem? Outro sintoma que pode acontecer é diminuição de apetite. Então tudo isso aqui pode estar relacionado a um processo infeccioso no trato gastrointestinal, tudo bem? E aí tem que ser feita essa análise. É claro que se você apresentou lá náuseas, vômitos durante 1 ou 2 horas, depois acabou, não teve mais problema algum, não teve diarreia, nenhum outro sintoma, o médico vai, de repente você vai para o atendimento e ele vai falar que é uma virose, que é possível que seja, que esteja relacionado, por exemplo, com rotavírus, tá? Existem aí alguns tipos de micro-organismos que causam doenças no trato gastrointestinal que são mais comuns. E aí, cada um tem os seus sinais e sintomas característicos. Por isso que, com base na sintomatologia, o médico já fala, ó, é muito provável que seja uma virose. E aí ele manda hidratar, se alimentar adequadamente, repousar e etc., que faz parte da conduta que o médico tem naquele momento, tudo bem? Só que se isso é constante, você tem diarreia, disenteria, tenesmo, que é dor lá no intestino quando tem essas contrações involuntárias, muita dor ao defecar, uma diarreia mais explosiva e várias outras características, é muito provável que você tenha uma infecção que não seja somente um vírus, tudo bem? Que seja aí saindo muito sangue, ou seja lá o que for, que seja aí, por exemplo, uma bactéria, provavelmente, tá? Ou ainda, às vezes, até um outro tipo de parasita, por isso que a gente solicita exame parasitológico de fezes também, tudo bem? Então, isso tudo aqui, ó, é sintoma de que pode ter um tipo de micro-organismo no intestino. Ah, professor, mas em alguns casos aqui, se o paciente, por exemplo, não teve febre, em alguns casos é um processo inflamatório de maneira geral, tudo bem? É isso mesmo, por isso que o médico, ele analisa cada uma dessas queixas que o paciente apresenta para ele e verifica, olha, teve febre? Pô, teve febre, tem grande chance, então, de ter uma bactéria, pela presença do lipopolissacarídeo lá, estimulando toda uma cascata aí, de processo inflamatório, imune, etc., que leva à ativação de prostaglandina, prostaciclina, estimulando o sistema nervoso central, o centro da febre, né? Então, tem grande chance de ser uma bactéria. Ah, obrigatoriamente é uma bactéria? Não necessariamente. Diversos outros motivos levam ao aumento de temperatura, mas eu estou falando que é sugestivo,
Tudo bem? Uma febre é sugestivo de um processo infeccioso. Então, quando analisa tudo isso, tem febre, náusea, diarreia, 3, 4, 7 vezes por dia o paciente defecou, já está líquido, por exemplo, isso tem grande chance de um processo infeccioso. E aí ele solicita, nesse caso, um exame chamado de coprocultura ou cultura de fezes, também chamado dessa maneira. Tudo bem? O médico tem certeza que é um processo infeccioso nesse caso? Ainda não, provavelmente não. Mas se tem vários desses sintomas aqui, a chance vai aumentando de que sim, de fato, seja um processo infeccioso. Tudo bem? Então, repetindo, o que a gente já citou aqui, coprocultura, normalmente a amostra é colhida no próprio laboratório, porque ela não pode ficar lá mais do que aproximadamente 2 horas da coleta para o processamento dessa amostra aí. E normalmente, então, professor, o que quer dizer um resultado negativo? Indica que não há presença de organismo estranho ou patogênico nas fezes. Lembra que eu falei para você? Vai dar positivo, vai crescer alguma coisa, não vai? Vai, mas não vai crescer as bactérias que normalmente são patogênicas. Aí, nesse caso, a gente chama de negativo. Não estou falando que não cresce nada, tá? Cresce sim, mas cresce bactéria que normalmente tem no nosso próprio intestino, que faz parte da nossa microbiota. Então tá tudo bem, tá tudo em equilíbrio, ok? Agora, quando dá um resultado que a gente chama de positivo, aí nesse caso, a gente precisa identificar qual é o micro-organismo, tudo bem? Então demonstra o micro-organismo causador da doença e dessa infecção aí. E aí, em alguns casos, solicita coprocultura, já seguida de um antibiograma, para verificar qual seria o melhor medicamento para utilizar nesse paciente. Tudo bem? Tá, professor. Mas quais são os principais agentes patogênicos que levam a esses tipos de sintomas aí que você descreveu, por exemplo, sinais e sintomas, tá? Então, por exemplo, ó, E. coli enteroinvasora, que a gente chama de EIEC, E. coli enteropatogênica clássica, que é a EPEC, salmonela de maneira geral, né, o gênero Salmonella, o gênero Shigella e o gênero Campylobacter. Então, esses são os principais agentes que os laboratórios buscam no exame coprológico, num exame de coprocultura. Tudo bem? Professor, mas e se o médico suspeitar de um outro tipo de agente que seja causador dessa doença aí no intestino desse paciente? Aí ele tem que, de preferência, descrever na solicitação médica a busca de outros tipos de agentes, como, por exemplo, ó, aeromonas, E. coli enterohemorrágica, que a gente chama de REC no sorotipo específico aqui, plesiomonas, Yersinia e a própria cólera ou vibrio cólera, tá? Então ele tem que fazer uma solicitação especial, porque normalmente se busca esse tipo de agente aqui dentro de uma cultura de fezes. Não é qualquer coisa também, porque senão seria um exame infinito, né? As possibilidades aqui são muito grandes de agentes aí, mas os mais comuns são esses aqui, que estão presentes em amostras de fezes, tudo bem? Professor, mas tem E. coli no intestino? Tem, normalmente tem, tudo bem? Mas não esses tipos aqui, ó, enteroinvasora, enteropatogênica, enterohemorrágica clássica, aqui, tá? Que é o sorotipo 157H7, esses tipos normalmente não tem. Então, aí, esse tipo está causando uma doença no paciente, tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para saber se de fato você gostou e para o YouTube, né, entender que esse vídeo é significativo para você, tá? E se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para receber os próximos vídeos, porque tem outras coisas que a gente vai detalhar sobre diarreias, agentes, causadores e tudo mais, tá bom? Só para eu fechar aqui esse vídeo, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, da área biomédica, análises clínicas, etc., que é o Passaporte IBAPFlix. Lá tem mais 50 cursos, cada um com seu próprio certificado já incluso dentro da assinatura. Não paga nada mais, tá? Os cursos têm videoaulas, materiais complementares, questões para treinar o conhecimento, tem o meu suporte da minha equipe. O certificado você pode, por exemplo, abater horas complementares, apresentar na pós-graduação, processo seletivo, concurso público, residência, para você fazer progressão de carreira, para melhorar o currículo de uma maneira geral, tá? Os cursos todos com videoaulas,
com professores qualificados dentro do mercado de trabalho, da área biomédica, etc., tá? Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Com uma única assinatura, já está em desconto também durante o período. Uma única assinatura, você tem acesso a tudo isso, beleza? Durante o período de 1 ano, faz quantos cursos você quiser, na hora que você quiser, e sempre tem o nosso suporte durante esse período de assinatura, tá bom? Então é isso aí. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.